fantabuloso. Inclusive, eu acho que eu vou usar a palavra fantabuloso pro resto da vida. Você hoje está tão fantabuloso. E aí, galera! Nós estamos aqui hoje para falar sobre Aves de Rapina, Arlequina e sua emancipação fantabulosa. Depois de tantas tentativas, a DC faz um filme que não nos decepciona. O filme se trata basicamente de uma jornada da Arlequina. Depois da separação dela com o Coringa, ela se vê, apesar de gostar dessa questão de todas as regalias que ela tinha, toda a segurança que ela tinha do lado do Coringa, ela vê que ela tinha uma submissão muito grande, que ela precisa cortar esses laços, principalmente porque ela acabou com o Coringa, né? Eles terminaram o relacionamento. Então o filme seria a saga da Arlequina buscando essa emancipação, mostrando que apesar de ser uma pessoa muito forte, ela realmente é uma foda da lei, e encontrando novas pessoas que vão fazer parte desse trajeto, dessa nova missão que ela tem para ter o seu lugar ao sol, vamos assim dizer. Exatamente. O filme começa mostrando uma coisa que eu achei muito interessante, que foi o dia a dia da Arlequina. Tipo assim, a Arlequina não vilã, a Arlequina pessoa. Ela vai e ela bebe, e ela vai em festas, ela toma o café da manhã e ela tem contato com pessoas. E eu achei isso lindo. É interessante lindo. pensar também que eles mostraram uma personagem que eles querem mostrar, que a personagem é forte, mas ela tá sofrendo muito. Ela tá assim, não, eu consegui superar de boa. E tá ela lá, música triste, chorando, comendo horrores. Ela tenta adotar um bichinho pra poder... adota o Bruce, né? Pra ela poder focar num novo tipo de amor, vamos assim dizer. Então, assim, mostra uma realidade da gente mesmo. Quando a gente toma um pé na bunda, o que acontece? A gente quer pagar de bonita, mas a gente tá sofrendo. Mas é verdade. O filme é muito bem trabalhado, muito bem produzido, com cenas de ações excelentes. Tirando algumas horas que parece que a pessoa está esperando aquela porrada. Eu acho que a parte que mais parecia que estava esperando foi aquela cena de ação que ela tá buscando a caçamba caindo, aí tá a água caindo e aquele monte de gente. Então que vem aquela cena que eu falei com você, que ela firma no negócio para pular no cara, e aí dá pra ver que ela já tá preparada, ela prepara o corpo para cair no cara e o cara ainda abre o braço para pegá-la. Então parece que é uma dancinha em alguns momentos. A cena de ação às vezes parece que é... Eu sei que no final das contas realmente é uma dança, né? Que eles estão fazendo, é tudo muito cronometrado. Mas pra gente que é o telespectador aqui, a gente não espera conseguir ver que é orquestrado, que é uma coreografia. E algumas cenas da Arlequina pareciam ser uma coreografia, dava pra gente notar. Mas vale a pena ressaltar que a Margot Robbie, ela fez de tudo pra fazer a maior parte das cenas. E como ela não é uma dublê, pelo menos valeu o esforço. Sim, sim. Aliás, Margot Robbie, menção honrosa, claramente melhor atriz. Tipo, o destaque do filme. Das atrizes? Do elenco feminino. Sim. Das atrizes, a melhor é ela. O filme tem a pegada do Esquadrão Suicida, aquela explosão de cores que não deu muito certo no Esquadrão Suicida. Mas, em compensação, no filme da Arlequina funciona muito bem, porque a Arlequina é toda leptil. A Arlequina, ela já é uma personagem que ela é muito colorida, então a gente consegue notar no próprio filme do Esquadrão Suicida, pensando realmente em cinematografia e saindo um pouco desse viés de HQ. No Esquadrão Suicida, que foi esse contato que a gente teve com a Arlequina como a Margot Robbie, né? Já vê a maquiagem dela, que tem dois tons muito distintos. Ela tem, nesse novo filme, ela tem roupas que são muito coloridas, o cabelo dela tem tons distintos de vermelho e azul, mas o vermelho é mais preto por rosa. Então essa pegada colorida no Aves de Rapina combinou muito para seguir essa questão da própria Arlequina. Essa questão da Arlequina ser meio leptil entra também a narrativa do filme, que a gente comentou. Isso. O filme tem
partes onde na narrativa da personagem ela chega em um ponto e tem um personagem novo, ela volta lá atrás para explicar quem é esse personagem. E as pessoas estão reclamando que não conseguiram entender muito bem. Mas não é muito difícil de entender, é realmente só prestar um pouquinho mais de atenção. Fica um pouco quebra-cabeça, mas não é um quebra-cabeça difícil de se encaixar. Não mesmo. A ideia também é que ela está contando a história de acordo com as lembranças dela. Então, se você parar para pensar, quando você vai contar uma história para alguém, você não conta cronologicamente certinho. Você acaba indo e voltando, nossa, esqueci de uma coisa. E é exatamente isso que a Arlequina faz. Ela começa a contar a história e em um determinado ponto ela dá uma pausa. Ela, não, peraí, para você entender isso eu tenho que voltar aqui. Aí ela volta muito antes para poder explicar. Então, se você prestar atenção, é uma coisa que ficou até muito próximo da realidade de alguém contando uma história. E não é nem só porque a Arlequina tem um distúrbio psicológico, é porque ela é uma pessoa e está contando uma história. Vale ressaltar, né, a atuação ótima do Ewan McGregor, que se soltou muito no papel e chegou a ficar até meio cômico, né? Não, pra mim não ficou igual a HQ, né? Pra mim ele é um vilão mais sério, mas, né, tem toda aquela questão de o que vende, adaptação, o que cada pessoa entendeu, né? E com o filme encaixou bem essa atuação dele, porque é um filme que também, apesar das cenas de ação terem um pouquinho mais de violência do que se a gente pensar em Esquadrão Suicida, por exemplo, a comicidade dele ficou bem interessante e encaixou com o filme. Sim. Falando sobre classificação indicativa, eu acho que o filme seria 14 anos fácil, 14 anos ou 16. Porque, tirando as 20 pernas quebradas, não tem nada muito pesado no filme. Sim, eu acho que o pior do filme, o pior, vamos assim dizer, em relação ao que você está assistindo, para você levar o seu filho, por exemplo, porque no nosso caso, a gente pensa nisso. Eu acho que o pior seria a cena do monte de perna que a Arlequina quebra. Ela tem algum problema com pernas alheias. Ela não gosta de pernas. Não gosta. Se o joelho tá no lugar, ela vai tirar. Ela vai tirar. E acaba que fica meio que... eu não sei, mas será que foi uma jogada de marketing? Tipo assim, não, o filme é mais 18, então a galera quer ver. Porque hoje em dia tem muito disso. Todo mundo fica esperando que Deadpool seja mais 18 pra ter mais sangue e tudo mais. E a cena, pra mim, a cena mais pesada que teve no filme foi o Zé tirando o rosto, né? Tirando o rosto de um cara lá. Só que nem mostra direito. Não, mostra ele começando a cortar aqui e depois ele já tá com o rosto do cara na mão. Não mostra ele cortando mesmo. Eu acho que as cenas da Arlequina quebrando pernas alheias são cenas que dão muito mais aflição do que realmente ele tirando o rosto das pessoas. É aquele tipo de cena que você assiste e fica... É realmente isso. Você assiste e você fica angustiado porque ela pula na perna do cara e a perna quebra. Ela chuta a perna do cara e a perna do cara quebra. E o cara tá firmando na outra perna, ela chuta a perna do outro cara, e aí ele quebrou as duas pernas, mas ele tá em pé com uma perna encaixada quebrada aqui, outra perna no chão quebrada lá. E eu sentada no cinema pensando, Ave Maria... Na questão dos pontos negativos, a gente acha que o ponto negativo que mais ressaltou foi como que eles trabalharam a personagem Cassandra Cain. Nas HQs, a personagem é tão cabulosa que ela nem sabe falar direito. Ela se comunica através da luta. O primeiro assassinato dela é aos 8 anos. E, no filme, ela é só uma criança que rouba. Na verdade, eles quiseram colocar um personagem fofo que encaixasse toda a ideia. Mas podia ser uma criança qualquer. Podia ser uma criança qualquer, não precisava ser a Cassandra Cain. A verdade é essa. A Cassandra Cain, ela é o foco da treta central. Lembrando que é interessante que o que elas fazem no filme não salva o mundo. Elas só resolvem uma treta. E elas deixam claro no final do filme que ainda tem muita treta para ser feita. E a Cassandra Cain, ela foi trabalhada de forma que ela é só uma criança que poderia ser qualquer outra criança. A grande diferença dela é que ela é uma boa ladra.
Sim. Né? Ela consegue roubar com maestria. Então, ela é só uma criança que rouba, ponto. Ela não tem os pontos interessantes que são trabalhados na HQ da Cassandra Cain. Outro personagem que foi mal aproveitado foi a Caçadora, que parece que tava no filme só pra dar aquele ar cômico. De bonita. Né? Inclusive é uma ótima atriz, desperdiçada. Na verdade, assim, apesar deles terem contado a história da Caçadora, porque eles contam no filme, Sim, eles é não até bem contam parecido da HQ. a história da Canário. Sim. Eles contam a história da Caçadora. Mas eu achei que, tipo, apesar deles terem dado um contexto histórico pra Caçadora, no final das contas a personagem não tinha nada que cativasse. Se Ela teve pouco tempo de tela, e o pouco tempo que ela teve, por mais que ela, né, tipo assim, teve o processo de assassinar toda a quadrilha, as falas dela, a maior parte foi de copiada. Tipo, você sabe quem eu sou? Você sabe como eu ela foi tipo um House, um personagem que vende por causa de ser rabugento. Sim. Eu acho que pecaram no nome do filme. Por isso que a gente esperava tanto da Caçadora, Sim, da Canário, sim. da René Montoya. Sim. Eu acho que pecaram no nome do filme. Se fosse, por exemplo, Arlequina e sua emancipação fantabulosa. Ponto. Sem o Aves de Rapina. Levando em consideração que a gente está pensando no nome traduzido, né? Sim. Então, se fosse só Arlequina e sua emancipação fantabulosa... Em inglês é Birds of Prey. Então, eu vou falar. Levando em consideração isso, a gente esperava ver mais das aves de rapina no fim das contas. Enquanto que durante o filme a gente vê a saga da Arlequina, que foi bem trabalhada, foi bem construída. É uma saga que não deixa a desejar, a meu ver, mas que em compensação dá só uma introduçãozinha, um início para as aves de rapina, e acaba que por causa do nome do filme a gente esperava mais. Então, talvez, se tirasse Aves de Rapina do nome, a gente ia pensar, nossa, que da hora, já colocaram um gancho para um próximo filme das Aves de Rapina. Sim. E aí acaba que você sai do cinema assim, tem nada de Aves de Rapina. Tem da Arlequina. Tem muito da Arlequina. Tem muito da Arlequina. Tô feliz. Mas... E aí acaba que um ponto negativo poderia ser positivo. Porque ia ser muito mais legal ver o filme da Arlequina e o início das Aves de Rapina do que ver Aves de Rapina e não ver Aves de Rapina. Acho que o último ponto negativo que a gente pode comentar aqui é a questão da cidade. Gotham não parece Gotham. Levando principalmente em consideração, vamos fugir um pouquinho do universo das HQs. Vamos pensar em tudo que a gente já viu dos filmes que tem Gotham, ou das séries, tudo que a gente conseguiu ver nas telas. Vamos fugir de revistas. Gotham é sempre trabalhada como uma coisa mais sombria, e isso é pouco trabalhado no filme. A cidade que a Arlequina se encontra é só uma cidade. Um polo, talvez, que mostra como uma cidade grande, com todo o embananamento que existe numa cidade grande, mas não parece Gotham. E até ressaltamos o ponto da coloração e tal, porque a Arlequina é realmente meio doida, mas o que a gente conhece de Gotham, em todos os tipos de conteúdo que a gente tem, a cidade de Gotham é uma cidade que a podridão tá tanta, lixo, corrupção, crimes, que tá tão insuportável que faz com que pessoas que tenham treinamento, todo mundo tem treinamento do Batman, né, virem heróis ou vilões. E a cidade, né, a Gotham do filme da Aves de Rapina é uma cidade... É só uma cidade. É tipo Belo Horizonte no meio da Feira Rica. Isso é verdade. Uma menção honrosa ao pão com ovo da Arlequina, que é a grande questão da Arlequina no filme. Tipo, foi a René Montoya ter acabado com o pão com ovo dela. Eu achei uma coisa interessante de focar, levando em consideração o estado psicológico da Arlequina. No fim das contas, o filme é um filme até empolgante. Vale a pena. Vale muito a pena. Levando em consideração que a gente
consome muito essa questão de ir ao cinema e tudo mais, e a gente sempre comenta se vale a pena ou não a gente ter pago pra assistir aquele filme. Se a gente arrependeu ou não. Isso, tem alguns filmes que a gente assiste e pensa, poxa, podia ter esperado a sessão da tarde. E Aves de Rapina não entra nisso. Exatamente. A gente ficou feliz de poder Apesar dos assistir. seus defeitos e discrepâncias em relação a HQ, é o melhor filme da DC. Até agora sim. Assim, se for contar os últimos que saíram, né? É isso? Eu acho que é. Então é isso. Então fiquem bem e até o próximo. Até a próxima resenha.